O que nos separará de Cristo? Será angústia, fome, nudez, perseguição ou espada? Paulo diz que certamente nada nos separará do amor de Cristo, do amor de Deus em Cristo Jesus. Nós estamos aqui nesta manhã, um bom dia a todos, para que nós cheguemos à conclusão do texto que temos trabalhado em Gênesis capítulo 12, do versículo 10 até o versículo 20. Estamos chegando à conclusão desse texto e trazendo aí mais um desafio para nós ao olharmos para as Santas Escrituras e encontrar o consolo, encontrar a sustentação, a sabedoria de Deus, a provisão de Deus para que nós venhamos triunfar sobre provações, tribulações, sofrimentos, dores, angústias, e nós assim temos a provisão de Deus para as nossas vidas. E para concluir esse texto de Gênesis 12, de versículo 10 ao versículo 20, nós fundamentaremos o nosso texto em Hebreus capítulo 12, dos versículos 1 ao versículo de número 13, quando o texto diz assim, olha, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então, uma proposta nesta manhã para nós, diante do texto, e concluirmos aí o que nós poderíamos aprender com a vida de Abraão, aprendendo com os erros de Abraão, com a sua maturidade, com o seu crescimento, com o seu aperfeiçoamento, em meio às provações que ele estava vivendo, que ele estava enfrentando no atual, ou naquele momento que ele passava ali naquela situação. Então, nosso desafio nesta manhã é focados incansavelmente no autor e consumador da fé, Jesus. Esse é o desafio. Como que nós vamos reagir, como que nós passaremos pelas provações e pelas tribulações? Nós temos aí a resposta suprema. Essa deveria ser a resposta de todo cristão diante das provações, diante das circunstâncias, diante dos sofrimentos e das dores. A resposta suprema, uma resposta clássica que o autor de Hebreus nos concede pela a instrumentação do próprio Deus, usando o autor de Hebreus para nos trazer essa verdade, de que nós devemos olhar firmemente, estar focados tão somente no autor e consumador da nossa fé, Jesus. Observe que nós aprendemos ali que Abraão falhou. E veja como que Deus é gracioso, Deus na sua fidelidade, na sua justiça, na sua retidão. Ele usa a Escritura e a Escritura nunca encobriu as falhas dos seus heróis da fé. De todos os heróis da fé que são apresentados em Hebreus 11, todos eles falharam em algum momento, em algum aspecto. Nós temos a história de Davi com o seu adultério, com a promoção daquele assassinato. Nós tivemos Pedro negando o próprio Jesus. Nós tivemos Paulo, que era um grande perseguidor da igreja. Depois teve os seus conflitos com Marcos e Barnabé. Mas a Escritura não tem interesse, nunca teve interesse. Deus nunca encobriu os erros dos seus servos, e com uma proposta, com um objetivo, para mostrar que os grandes homens, eles também falham. Os grandes homens da fé, os homens que andaram com Deus, eles também falham. E talvez nós estejamos nos perguntando nesta manhã, que esperança há para nós? Se aqueles que são grandes heróis da fé falharam e, por certo, outros como nós também vamos falhar, cometer os nossos erros e as nossas falhas. Vejam que dentro desse contexto nós encontramos
não é? Uma verdade primária, uma verdade suprema do que nós devemos colocar em nosso coração e nossa mente. Isso revela a nossa maior necessidade, a nossa maior dependência de Cristo. Não importa quão grande nós somos, não importa quão grande seja a nossa fé, qual o grau de maturidade que nós temos, isso revela que nós somos plenamente dependentes de Deus, plenamente dependentes de Cristo. E isso deveria nos conduzir, não é, nessa conduta de serem pessoas que andam com Deus, que caminham com Deus, sabedores que, se nós não tivermos essa plena convicção, essa verdade dominando o nosso coração, de que nós dependemos 100% de Jesus Cristo e que nós queremos viver uma vida 100% dependendo de Cristo, focado nele como o autor e consumador da nossa fé. Observem que muitas pessoas se afastam da igreja quando os seus pastores, quando a liderança da igreja falha, quando comete erros. E talvez a gente pudesse formular uma pergunta aqui dizendo assim: como podemos permanecer fiéis nas provações, né, se muitos dessas lideranças falham, se mesmo os heróis da fé cometeram algum erro em algum momento? Observem que Abraão, Davi, Pedro, Paulo, eles são homens modelos, não é? Por quê? Porque nós aprendemos com seus erros, mas também aprendemos com seus acertos. Veja que Deus foi trabalhando, usando cada situação, cada circunstância, cada momento, cada adversidade, cada luta, cada falha que eles tiveram na própria vida, nas suas próprias circunstâncias. Deus foi moldando e lapidando esses homens, né? Abraão chegou à maturidade de abrir mão do único filho que ele tinha como demonstração do amor de Deus ou amor por Deus. Não é? Davi foi um grande homem que confessou o seu pecado escrevendo o Salmo 32, o Salmo 51, quando ele disse: Senhor, pequei contra ti somente fiz o que é mal, e o Senhor é justo no teu julgar. Não é? Então ele assume isso, ele se arrepende, ele confessa os seus pecados e clama por misericórdia de Deus. Pedro, uma vez que negou Cristo, agora ele está disposto a morrer por Cristo, e ele diz assim: importa obedecer a Deus e não a homens. E ele então se dispõe a morrer por causa de Jesus Cristo. Paulo, da mesma forma, ele vai dizer em Filipenses 1, 21, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Gálatas 2, 19 e 20, ele diz: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então nós percebemos que esses homens que são nossos exemplos, embora tenham falhado, tenham fracassado, eles tinham uma promessa, eles tinham um alvo, eles tinham um foco, e isso os levou adiante. E Deus então nos ensina, né, que nós temos trabalhado com frequência Romanos 8, 28 a 30, que fala que todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o chamado do seu propósito. E ele fala que aos que de antemão conheceu, ele os predestinou para serem conformes à imagem e semelhança de Jesus Cristo. E aos que ele predestinou, ele também chamou, ele justificou e ele glorificou. Ou seja, Deus cumpre o seu propósito. Ele trabalhou com Abraão, com Davi, com Moisés, com todos esses heróis da fé. E ele também continua trabalhando comigo e com você em meio a essas provações, com esta proposta, com este objetivo de nos levar à perfeita varonilidade de Cristo, à maturidade da fé cristã, de sermos conformados à imagem e semelhança de Cristo. Então, nós aprendemos, né, que Cristo é o nosso modelo perfeito e devemos manter os nossos olhos tão somente nele, focados no autor e consumador da nossa fé, assim como o autor de Hebreus nos ensina. Se nós nos concentrarmos em homens, especialmente quando eles falham, nós corremos o grande risco de nos sentir desencorajados e prontos até mesmo para desistir da fé cristã, da caminhada cristã. Então não são as circunstâncias, não são os homens, não são as situações, mas Cristo, focar plenamente, tão somente no autor e consumador da nossa fé. E é isso que o autor de Hebreus nos ensina aí em Hebreus 12, versículo 2 e 3. Aquele que abriu mão da alegria que lhe estava proposta, aquele que suportou, né, a oposição de pecadores para nos conceder essa vitória, para nos conceder
a garantia de que nós podemos perseverar. Cristo é a única pessoa que enfrentou o peso da tentação sem falhas. Não é? O Hebreus 4, né? O autor de Hebreus aqui no capítulo 4, do versículo 14 e 16, ele diz desse grande sumo sacerdote que nós temos, que compadece das nossas fraquezas. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, contudo não cedeu a nenhuma delas. E ele faz um convite a nós, né? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então vejam bem, Cristo é a única pessoa, Cristo é o autor e aperfeiçoador da nossa fé, Ele é o nosso foco. Nós precisamos olhar para a sua obra redentora, o seu nascimento, o seu sofrimento, a sua humilhação, como Ele foi ultrajado, como Ele foi pisado, como Ele esvaziou de si mesmo para assumir a forma humana, para se tornar homem como um de nós, para ser obediente até a morte de cruz, para que Ele pudesse ser o nosso Salvador, para que Ele pudesse ser o autor da nossa fé. O nosso foco é Ele. E Ele diz assim: assim como eu venci o mundo, vocês também vencerão. Então a resposta suprema é para como nós vamos reagir diante das provações, de como nós vamos responder às provações e às tribulações. Nós daremos essa resposta. Estaremos firmemente, incansavelmente focados no autor e consumador da nossa fé, na sua obra toda redentora, na sua obra de humilhação, na sua obra de glorificação, de morte, de ressurreição. Tudo isso será aplicado à nossa vida. Cristo é o único que nos capacita a perseverar e sermos fiéis nas provações. Em nossas provações, devemos nos concentrar tão somente naquele que nos salvou, naquele que nos aperfeiçoará nessa fé. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso modelo e Ele nos levará fielmente até o fim. Como diz aqui a carta de Judas, versículo 24 e 25, dizem assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém. Esta é a palavra final com respeito ao que nós trabalhamos até aqui agora, na esperança de que nós vamos olhar, estarmos incansavelmente focados no autor e consumador da nossa fé. A maneira mais correta, a forma que nós teremos vitórias, que nós passaremos, que nós triunfaremos conforme o propósito de Deus, é de fato então estabelecer Cristo Jesus como nosso foco incansável em meio às tribulações e às provações. E que Deus assim console a cada um de nós, que Deus transmita graça a cada um de nós e que Ele nos conceda um dia bem sucedido para a honra e glória dEle, e que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós. Fiquem todos com Deus. Amém e até mais.